Neste espaço de diálogo analítico e exploração de múltiplas perspectivas, nós examinamos as complexidades que moldam a nossa sociedade e as nossas instituições. Olá, é ótimo estar aqui para mais uma discussão. Sabe, quando a gente olha para a construção de uma grande catedral, é muito natural que os nossos olhos sejam imediatamente puxados para cima. Ah, com certeza, a gente fica maravilhado com a arquitetura sublime, com os vitrais. Exato. Aquele design que parece apontar diretamente para o celestial, né? Existe uma beleza inegável no propósito espiritual de uma obra dessas. É o que captura a nossa imaginação. Nós focamos naquilo que a estrutura representa, tipo, o ideal de transcendência que ela tenta materializar para as pessoas. Uhum. Mas, se você descer até o subsolo, bem longe da luz daqueles vitrais, não há absolutamente nada de poético lá. É só engenharia pura e fria, não é? Exatamente. O que você encontra lá embaixo é o concreto bruto, as fundações de aço e o rigor absoluto e implacável do Código de Obras Civis da cidade. Sem esse código, a obra inteira corre risco. Perfeito. Sem a engenharia calculista, aquela mesma catedral maravilhosa desabaria sobre as pessoas na primeira tempestade. E hoje, o nosso material de base é o documento A Base Jurídica da Inclusão, que faz justamente isso. Ele lança uma luz bem pragmática sobre o ambiente religioso moderno. E é um texto incômodo, no bom sentido. Sim, ele estabelece que a inclusão dentro das igrejas não é só uma virtude espiritual, é um dever jurídico, com consequências severas, sabe? Desde danos morais até processos penais. Ele nos obriga a olhar para espaços que tradicionalmente são vistos como bolhas puramente espirituais. E, reconhecer que essas instituições operam no mundo real, lidando com pessoas que precisam de proteção legal. E é desse choque que emerge a nossa questão de hoje. A inclusão na igreja deve ser movida fundamentalmente pela força da lei e da responsabilidade jurídica ou pelo amor cristão e mandato espiritual? Uma tensão e tanto. Pois é. A minha posição é que a inclusão só se torna uma prática estrutural e segura quando é impulsionada pela exigência implacável e responsabilização da lei. Certo. E eu argumentarei que a verdadeira inclusão só ocorre quando motivada pelo amor cristão autêntico. A conformidade legal é, apenas um subproduto dessa transformação espiritual. Bom, vamos começar olhando para a mecânica de como as instituições funcionam. O ponto de partida da minha visão é uma constatação muito crua sobre a natureza humana. Nós somos falíveis. Nisso nós concordamos. E o que o material base nos mostra é que essa falibilidade não evapora quando alguém assume um cargo religioso. O texto é categórico em afirmar que boa intenção não substitui a responsabilidade legal. É uma frase forte do documento. Muito forte. Porque as igrejas estão em solo brasileiro. Elas operam sob a Constituição Federal de 1988. Quando o artigo 1º consagra a dignidade da pessoa humana e o artigo 5º proíbe a discriminação, as igrejas perdem a ilusão de imunidade espiritual. Mas será que a coerção é a melhor saída? Sem a pressão de leis como a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, e o ECA, a inclusão permanece como uma tolerância passiva. A lei é o que força a transição da boa intenção para a garantia de rampas, banheiros adaptados e proteção real contra a negligência. Entenda. Mas essa ênfase na coerção é exatamente o que me preocupa. Quando você foca inteiramente na motivação externa, sabe, no medo da punição, você muda a logística, mas não a cultura. Você não acha que mudar a logística já é um começo? É um começo mecânico. Agir por medo de infrações e ações legais cria apenas conformidade. Pensa na dinâmica. A diretoria aprova a rampa não porque enxerga o valor do indivíduo, mas porque recebeu uma notificação do Ministério Público. É o cumprimento de um checklist. Mas o documento baseia a inclusão na imago Dei, a imagem de Deus, lá em Gênesis 1:27. O texto cita a regra de ouro de Mateus e de Tiago. Certos. Fundamentos teológicos. Exatamente. A exclusão não é apenas um erro social, é um pecado espiritual. O material declara explicitamente que, mais do que evitar processos, a igreja deve refletir o caráter de Cristo. É uma missão, não uma concessão jurídica. Vejo por que você pensa assim,
Mas deixe-me dar uma perspectiva diferente. Se esse mandato espiritual é tão evidente, por que o ambiente eclesiástico falha tanto a ponto de necessitar de um alerta jurídico tão severo? Ah, as falhas são inegáveis, claro. Sim, as igrejas muitas vezes acreditam que estão lidando apenas com questões espirituais. Isso leva a uma cegueira institucional. Pensa numa analogia. A lei é como o alicerce de concreto de um edifício. Ok, o alicerce. O amor cristão pode ser a arquitetura linda, mas sem a exigência dura do concreto, o prédio desaba na primeira negligência. O ECA protege as crianças contra danos causados até mesmo por voluntários super bem intencionados, porque a ignorância da lei não exime de responsabilidade. Eu abordo isso de uma maneira diferente. A analogia do concreto é boa, mas o próprio texto afirma que, muito antes das leis modernas, as escrituras já estabeleciam os fundamentos. A lei civil é só um eco tardio do mandamento divino de Atos 10:34, de que Deus não faz acepção de pessoas. Mas um eco que tem força de execução. Sim, mas se a fundação for o medo de um processo por constrangimento público, a igreja terá um ambiente estéril. O documento pede um ambiente seguro e relacional. O medo não gera relacionamentos. Certo? Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia. Deixe-me dizer o porquê. Cumprir a lei brasileira de inclusão, instalando rampas e comunicação acessível, resolve o acesso físico. Que já é um baita obstáculo removido. Sim, mas não cria pertencimento. O material exige compaixão ativa, focar na cultura de acolhimento. Uma rampa construída por obrigação legal não impede o isolamento social da pessoa com deficiência dentro do salão. Esse é um ponto interessante, embora eu o formulasse de maneira diferente. A rampa pode não garantir o abraço, mas sem a rampa, a pessoa nem entra no prédio. É verdade, o acesso é o primeiro passo. E o material base é muito claro. Falta de acessibilidade básica pode gerar infrações e ações legais. Além disso, omissões, descuidos e falta de preparo também geram responsabilidade. O preparo técnico, sim, o texto menciona muito isso. Pois é. O amor cristão, sem a régua da lei, frequentemente ignora a necessidade de capacitação técnica. Imagina um voluntário tentando conter uma crise sensorial de uma criança de forma totalmente errada. A intenção é boa, mas gera um dano. A lei força a capacitação de líderes, transformando a compaixão em técnica de cuidado eficaz. A capacitação é vital, eu concordo. Mas qual é o motor dessa capacitação? É o diagnóstico pragmático. A instituição perguntar se está preparada e entender que a exclusão gera danos reais passíveis de indenização. O medo do dano financeiro frequentemente é o que acorda as instituições. Não estou convencido. Quer dizer, eu vejo o seu ponto, mas o risco disso é virar apenas um gerenciamento de risco corporativo, sabe? Não estou convencida por essa linha de raciocínio, porque o gerenciamento de risco é exatamente o que faz o Conselho Administrativo abrir a carteira para financiar a inclusão que o amor sozinho estava adiando. Esse é um argumento convincente, mas você já considerou como o texto culmina sua tese? Ele não encerra falando de multas ou processos. Não, ele fala do Evangelho. Exatamente. Ele culmina na afirmação de que o Evangelho é, em sua essência, a maior história de inclusão já contada. Uma igreja não pode ser sustentável em sua missão se incluir pessoas só para evitar multas. Mas a lei garante que isso não seja esquecido nas planilhas financeiras. A lei ajuda, mas o objetivo maior é que essas pessoas experimentem a graça transformadora. A sustentabilidade real a longo prazo vem de reconhecer em todos a imago Dei. Se for só pelo dinheiro, na primeira crise financeira, o programa de inclusão é cortado porque ficou muito caro. Esse é um risco real de qualquer orçamento institucional. Mas, sintetizando o que nós discutimos aqui, eu mantenho que a lei brasileira, a Constituição, o ECA, a LBI fornece a estrutura inegociável. O alicerce de concreto, como você disse. Isso. É o piso mínimo que protege os mais vulneráveis das omissões e das negligências humanas que, infelizmente, acontecem dentro das instituições religiosas.
E da minha parte, eu resumo que o amor cristão fornece o teto e o propósito. A inclusão é um dever espiritual primário. A verdadeira dignidade vem do reconhecimento do indivíduo como portador da imagem de Deus. Mas acho que nós convergimos muito em um ponto crucial do texto. A inclusão não é opcional. Sem dúvida nenhuma. Não é opcional. E as boas intenções isoladas são perigosas. A prática exige tanto preparo técnico quanto a atitude empática, né? Exato. A espiritualidade autêntica e a responsabilidade legal precisam, no fim das contas, caminhar juntas. Só assim se garante um ambiente que seja de fato seguro. É uma parceria necessária para proteger e acolher simultaneamente. Bom, o documento nos deixa com uma reflexão muito forte. Ele provoca o leitor com uma pergunta bem direta. Você está apenas frequentando a igreja ou está ajudando a construir um ambiente seguro, justo e acolhedor? É uma pergunta que tira qualquer um da zona de conforto. Totalmente. Fica o convite para nossa audiência explorar o material completo de A Base Jurídica da Inclusão. Avaliem as suas próprias comunidades. Qual motivação tem impulsionado as ações de vocês? O temor à lei, o amor genuíno ou um pouco dos dois? É um ótimo exercício de diagnóstico. Fica a provocação. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima discussão.